Na sala principal do Museu do Ipiranga, em São Paulo, está o mais famoso quadro sobre o evento histórico, Independência ou Morte de Pedro Américo. A obra construiu nas mentes dos brasileiros a imagem do que foi a independência do Brasil. O que muita gente não sabe é que aquilo que o quadro mostra não aconteceu bem assim. Em 1822, Pedro Américo, pintor do quadro, não era nem nascido. Ele fez a pintura 66 anos depois. É uma obra de arte histórica, mas com bastante espaço para a imaginação. Dom Pedro e os outros não estavam montados em cavalos, mas em mulas. Não existiam tantas pessoas na comitiva, acredita-se que eram 14 no total. Os guardas certamente não vestiam uniformes tão pomposos nem acessórios luxuosos. A casinha representada só foi construída mais tarde e existe até hoje. Uma curiosidade é que ela foi reformada para parecer a do quadro. Se Dom Pedro I tivesse escolhido como seria o quadro sobre a independência, é bem provável que ele não fosse sobre o 7 de setembro. Isso porque os acontecimentos que levaram à independência se desenrolaram ao longo de quase um ano. Um período conturbado em que as cortes de Portugal contestavam a autoridade do príncipe regente. Imagina, então, um menino lá dos seus 20 e poucos anos, que tinha sido deixado sem dinheiro pelo pai para governar. Não tinha o reconhecimento das províncias. Tinha dificuldade de controlar as tropas que estavam aqui no Brasil. Enfrentava cortes constituintes que diziam, olha, a soberania reside na nação e, por fim, você agora, fulano, você não tem mais corte e você tem que voltar para Portugal. O cara ficou bravo. O cara ficou bravo. 9 de janeiro de 1822 foi o dia do fico, quando o príncipe desacatou a ordem das cortes portuguesas de voltar para Portugal. Em 3 de junho de 1822, ele convoca uma Assembleia Constituinte, um ato claro em direção à independência. Em 12 de outubro de 1822, ele é proclamado imperador do Brasil e é coroado em 1º de dezembro de 1822. O 7 de setembro, como a data mais importante, foi uma decisão que veio mais tarde. Governantes paulistas tinham um grande interesse de demarcar o Ipiranga como lugar da nacionalidade e o 7 de setembro como a data oficial. A pintura do Pedro Américo, pela sua difusão, vai construir essa imagem do 7 de setembro. Acho que é isso que é relevante aí. Essa imagem imponente do 7 de setembro como um ato heróico e um ato heróico ocorrido na cidade de São Paulo. Este quadro leva o nome de sessão do Conselho de Estado que decidiu a independência. Ele representa outro evento importante, uma reunião em 2 de setembro de 1822. A pintora é Georgina Albuquerque. Certamente é um quadro relevante hoje para a gente questionar, né, essas representações do passado. Né? Enquanto Independência ou Morte é o quadro que vem à mente da maioria das pessoas quando se fala em independência do Brasil, mas não é a única referência, né? Existem outras perspectivas, outras pinturas que também tentaram representar esse processo de independência. Outra pintura importante é a Proclamação da Independência, de 1844. Ela também é sobre o 7 de setembro, mas mostra uma cena diferente. Ao contrário do Independência ou Morte, que ele está com espada e com soldados da guarda de honra, com a comitiva, nesse, o Dom Pedro ele está com o chapéu levantado, não é a espada, é o chapéu, e ele está rodeado de pessoas da população, né? Então é a aclamação do príncipe, né? Então é uma proposta diferente, porque no Independência ou Morte a população aparece como mero observador, né? No carroceiro, num tropeiro que está ao fundo, numa mulher que aparece na cerca, mas eles são meros espectadores da cena. Enquanto no Morro existe uma aclamação mesmo popular, a população está em festa. Apesar da representação de populares, o francês também não foi muito fiel à realidade. As pessoas retratadas se assemelham mais a camponeses europeus do que a população brasileira da época.
A falta de representação do povo em obras relacionadas à independência é algo a ser questionado. Na verdade, faz sentido que elas não estejam nos quadros que representam os movimentos feitos por Dom Pedro. A proclamação da independência por Pedro também foi uma tentativa de evitar que ela viesse de outra forma, em uma guerra civil ou em uma revolta popular. Em seus discursos pré-independência, o príncipe dizia que era preciso evitar a anarquia, a democracia e a república. Havia um grande fantasma na cabeça das elites e que Dom Pedro sabia muito bem manipular, que era o fantasma do Haiti, onde em 1792 tinha havido uma rebelião de escravos e que a elite branca foi massacrada, e depois, em 1804, se deu a segunda independência das Américas, uma independência conduzida e liderada por negros egressos da escravidão. Então, Dom Pedro sabia muito bem o que ele fazia, o que ele dizia, né? República, democracia, anarquia, aqui não, né? Menos representadas em artes históricas, mas não menos importantes. Foram muitas as revoltas populares e os movimentos que clamavam por liberdade. Pedro Américo transformou em obra de arte um dos momentos e alguns dos personagens fundamentais para a construção da nossa independência. 200 anos depois dela, não é tarde demais para render honras também a outros lados dessa história. Dom Pedro I é um personagem fascinante, fascinante. Um homem assim inteligente, um homem ousado, um homem que fez o que fez com um pouco mais que 20 anos. Não é qualquer um que faz o que ele fez. Qual que é a ousadia que eu vejo como grande desafio do Brasil hoje? Relembrar o passado, né? E render homenagem a essas pessoas que construíram o Brasil tal como ele é. Mas também aqueles que tinham uma outra ideia de independência. A independência ela se deu no norte porque houve envolvimento de gente das camadas populares, da Bahia, no Maranhão, no Pará. Essa gente garantiu a independência. Por que, então, não vamos render homenagem a quem primeiro sonhou com república no Brasil?